Olá! Hoje o nosso bate-papo é com Amir Klink, navegador, escritor e palestrante. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Aos 29 anos, fez sua primeira travessia solitária pelo Atlântico em um barco que ele mesmo construiu. De lá para cá, foram mais de 40 expedições, escreveu 5 livros e hoje se dedica a passar os conhecimentos adquiridos nessas incríveis aventuras em palestras que ministra pelo Brasil e no exterior. Vamos conversar agora com Amir Klink, navegador e escritor. Boa noite, Amir. Boa noite, Sônia. Prazer estar aqui com você. Eu sei que aqui não é tão gostoso como navegar, estar no mar, enfim, você, o céu e a natureza. Eu sempre tive curiosidade de perguntar uma coisa. Como é que você se dá tão bem com você mesmo, tanto tempo, sozinho, no infinito? Porque no infinito, né, várias vezes você não vê nem a pontinha da Terra, né? No mundo agitado que a gente vive hoje, eu acho que é um baita privilégio você poder ficar isolado durante alguns períodos, ficar sozinho. E é um exercício que me ensinou muito, que me ensinou a enxergar quem são os meus provedores, que me fez compreender que, no fundo, eu nunca fiquei sozinho, eu não atravessei remando sozinho o Atlântico. Cada milímetro do meu barco tinha o esforço intelectual, físico, manual de alguém que me ajudou, o meu. Então, essa travessia foi numa época onde os problemas que eu tinha não eram os que eu queria ter. Hoje, os problemas que eu tenho, eu compro eles, eu gosto deles. Ah, isso você vai explicar depois. Mas naquela época eu tinha uma vida complicada, difícil, eu tinha problemas fiscais e não sei o quê. E o simples fato de ficar 100 dias sem ver um ser humano, lutando contra a natureza, sobrevivendo, foi uma experiência magnífica, foram férias maravilhosas. Agora, você, quando criança, sonhava em fazer alguma coisa parecida ou nunca pensou em fazer isso? Eu entrei no mundo das viagens por acaso. Meu pai morou no mundo inteiro, viajou em vários países, era um homem extremamente autoritário, difícil, assustava a gente tinha muito medo dele. E eu percebi que se eu quisesse conhecer o mundo, eu ia ter que andar com as minhas pernas, ele nunca ia levar a gente. Então eu descobri que o mundo dos viajantes de barco era um mundo onde você passa a ser um viajante diferente. Tem as pessoas que viajam pelo mundo, mas são sempre passageiras. São os passageiros, eles não decidem a rota, o caminho, o tempo e a hora do retorno. E de repente eu descobri que você num veleiro, viajando pelo mundo, você é um viajante condutor. Você escolhe o roteiro, você decide quanto tempo. Você controla o seu destino, pode ser destino. isso? Nem um comandante de avião ou de navio, ele é condutor, porque ele é obrigado a seguir um cronograma, uma data certa para ir e para voltar. Mas quando você sai livre, sozinho, e pode escolher o tempo, o caminho, a hora de retornar, você descobre um mundo que, infelizmente, é acessível a muito poucas pessoas. Agora, o fator medo, teve alguma vez presente em todas as ocasiões? Eu sempre tive muito medo do mar. Do mar? Sempre, muito. Eu tinha trauma, meu pai falava, este menino não vai prestar para o mar. E eu nunca perdi esse medo. Por isso que eu faço barcos bem feitinhos hoje, para não ter que nadar. Mas eu aprendi a conviver. E navegando eu aprendi que o medo é um dos problemas. Você tem medo, você tem dor de barriga, você tem fome, você tem problemas burocráticos para resolver, financeiros, de astronomia, de meteorologia, sinóticos. E o medo passou a fazer parte do processo. E eu acho que o medo, assim como a escassez, são excelentes indutores da competência, da criatividade. É uma forma de você aprender a fazer simples, fazer mais com menos, a não desperdiçar. E a gente vive num mundo hoje onde a gente cultua o desperdício, em todos os sentidos. E no pior de todos, que é o desperdício do intelecto humano. Do tempo, né? Do tempo. O tempo é a única grandeza que é irreversível. O ser humano nunca vai reciclar o tempo, nunca vai aprender a fazer o tempo voltar para trás. E é claro que quando você passa dos 60, você começa a entender isso com maior urgência.
Amir, você venceu praticamente esse medo, né? E talvez justamente por meio de mecanismos de controle, né? Você controla cada peça do seu barco, cada coisa que está ali, enfim, tudo arrumadinho. Eu, recentemente, numa conversa com um banqueiro muito famoso, eu perguntando para ele assim, nossa, mas como é que é esse teu sucesso? Como é que funciona? Por que você conseguiu tanta coisa? Ele me falou o seguinte, cada projeto que me apresentam, eu pergunto primeiro, o que pode dar errado? Né? Então, se cerca de todos os lados no que pode dar errado. Você constrói seu barco assim? Eu fui chamado de pessimista nas primeiras 30 viagens para a Antártica. 30? Porque eu sempre gostei de estudar a razão do fracasso, os erros, e não o acerto. O acerto é uma ilusão. Hoje na internet você vê o sucesso em todos os lados, e esse é o problema das novas gerações. Eles já enxergam o que pode ser o futuro maravilhoso e querem pular esse degrau sem passar pelo caminho, mas é só o caminho que consolida. Então eu sempre adorei. Por que tantos caras morreram remando no Atlântico Norte? Adorei descobrir as causas. Não tinha nada a ver com força física, com tempestades, ondas de 20 metros. Tinha a ver com erros de planejamento, tinha a ver com ganância, tinha a ver com ignorância, tinha a ver com desperdício de recursos, tinha a ver com baixa eficiência, falta de excelência. E, de repente, eu descobri que, caramba, é um projeto simples, que não deu certo para muita gente, mas é muito fácil encontrar todas as respostas e foi, assim, o meu primeiro exercício. Muito interessante. Aí você está contando para a gente que, na verdade, o aventureiro não é tão aventureiro assim. Eu detesto aventureiros. Infelizmente, eu sou cultuado no meio dos aventureiros, mas eu gosto de ter certeza que eu vou pegar a Marina no final do ano e nós vamos sentar na Ponta da Mói, abrir uma garrafa de vinho no dia 15 de janeiro. Essa certeza eu quero ter. É um lugar difícil de chegar, eu vou com um barco que eu construí, vou navegando, mas eu quero ter essa certeza. Conta um pouquinho como vocês montaram essa viagem. Vocês dois, enfim, foi junto com ela. Me conta também a sua relação com a sua mulher, que, enfim, acaba tendo que conviver com essas viagens gigantes que você faz, sem você, né? Eu fiz uma sequência muito grande, depois da primeira viagem antártica, onde eu fiquei 14 meses no continente, sozinho, passei quase 9 meses preso no gelo, eu comecei a fazer uma sequência anual de viagens para lá, e aí nasceu o estaleiro e o processo de construir os barcos com os meus amigos, com o Thierry, e comecei a viajar regularmente até o dia em que a Marina, um dia, eu não estava presente no final do ano na escola, quando as criancinhas fazem um presentinho para dar para o pai, e a Marina falou, não, chega, agora a gente vai junto, e daí para frente ela começou a viajar junto comigo, depois as meninas, elas acabaram fazendo várias viagens, e em muitos sentidos a Marina, que é uma mulher completamente diferente, eu sou um cara fechado, sou tímido para burro, não sou expansivo, mas eu sou absolutamente insistente, determinado para entregar o que eu decido fazer. E a Marina é uma mulher expansiva, alegre pra caramba, divertida, e eu acho que a gente acabou encontrando um jeito de se completar que funciona muito bem. E aí fizemos várias viagens juntos e, de certa maneira, eu acabei contaminando ela com esse desejo de viajar, de registrar e hoje de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Não respondi a sua primeira pergunta, mas eu descobri o mar através da literatura. Eu estudei literatura francesa, chegou uma hora que me encheu a paciência estudar os clássicos franceses, né, e nem todos são brilhantes. E aí eu descobri uma coleção da Editions Artaud, chamado Mer Aventure, Mar e Aventuras, que tinha livros, relatos de viagem, só que com literatura de alta qualidade, que um intelectual brasileiro, por exemplo, um autor brasileiro, não tem talento intelectual para escrever com essa elegância, com essa sabedoria. E me encantei por vários relatos de exploradores que dominavam a língua francesa, que escreviam realmente bem. E, de repente, um dia passa na porta de casa lá o Henrique Tabarly, cujo livro eu tinha lido, o Jérôme Poncet,
cujos livros eu tinha lido, a Sally, a mulher dele, cujos livros eu leria nos anos seguintes. Então, foi uma conexão muito interessante que a cidade de Paraty me proporcionou, de conectar a literatura com os viajantes condutores, quer dizer, esses viajantes que escolhem o seu caminho. O seu caminho, né? É muito interessante, mas muito interessante mesmo. Você contando um pouquinho aqui dessa história, eu fiquei me perguntando, você acaba nessas viagens discutindo com você mesmo? Discutindo não, eu tenho brigas homéricas comigo. Mas essa é a beleza de você, quando você tem esse privilégio de ser o seu próprio provedor, quer dizer, você tem que se redimir de muitas coisas erradas que a gente faz no dia a dia. A gente aceita que muitas pessoas façam coisas que a gente deveria aprender a fazer. É importante, eu não gosto da cultura americana, do empresário do McDonald's, por exemplo. Tá. Não gosto de fast food, essas coisas. Mas tem uma coisa bacana na história da famosa marca de sanduíche. Um alto executivo tem que ter passado pela chapa. E quando você passou pela chapa, quando você conhece o processo do começo até o fim, e eu conheço, porque eu conheço a parte financeira, a parte técnica, a parte burocrática, o problema das soldas, o problema dos acidentes que acontecem no estaleiro, a caldeiraria, até a parte sofisticada da análise sinótica, das previsões meteorológicas dinâmicas que a gente faz hoje com o auxílio da NOAA. Então, conhecer o processo te dá uma visão completamente diferente do contexto, do conjunto, e te faz, de certa maneira, encontrar um propósito. O que adianta você ser um lindo banqueiro com bilhões se você morre e não teve um propósito na sua vida? Morreu pobre. A maioria dos meus amigos banqueiros são muito pobres. Eu não quero ser pobre. Então, eu gosto de ter um propósito, eu gosto de conhecer o contexto, e isso é uma experiência muito gratificante que eu percebi que contamina outras pessoas. Então, hoje, alguém que esteja aqui nos assistindo, né, fala assim, puxa vida, talvez essa seja uma experiência que eu gostaria de ter. O que você aconselha? Quais seriam os primeiros passos para alguém se lançar no mar? Eu não diria que precisa se lançar no mar, né? Mas tem que aprender a nadar, pelo menos, não, né? se lançar em alguma coisa que traga um propósito para você. Viajar pelo mundo sei lá, de carro, escrever... Bicicleta. Sair de bicicleta. E eu descobri isso casualmente, porque primeiro você falou em experiências que eu queria ter, eu quis ter bens, helicópteros, aviões, e não sei o que, e tive, e depois eu descobri que isso não tem valor, que a casa própria não presta para nada. A sua casa própria não é sua, você recompra ela a cada 45 anos, é só fazer a conta do IPTU que você paga, do condomínio que você paga. E eu quis depois ser dono das experiências. Eu falei, puxa, o dia que eu descobri que eu era muito rico foi o dia que eu percebi, caramba, o barco é meu, eu estou agora a 10 mil quilômetros do Brasil, mas o patrimônio que é valioso nesse barco não é a propriedade do bem, é a experiência que eu construí aqui dentro, é a história que eu vivi aqui. E esse barco tem história. E essa é sua, você leva para onde você quiser, né? Eu pensei isso, equivocadamente. Meu patrimônio que eu quero deixar para as minhas filhas vão ser as experiências que a gente construiu. Mas aí a Marina falou uma coisa muito inteligente outro dia. Ela falou, Amir, esse também é um patrimônio vulnerável, volátil e sem valor. O patrimônio que tem valor é ensinar as outras pessoas a construir a própria experiência. Nós temos que ensinar as nossas filhas a construir a experiência delas. Não adianta eu dar a minha para elas. Eu vou ser o pai que deu e elas vão ser as herdeiras que ganharam do papai. E eu não quero que elas sejam. Então, eu já expliquei em casa, a minha mulher concorda, nós não vamos deixar um centavinho para elas, casa, apartamento, carro, avião, nada, 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 nada. Nós deixamos uma experiência e um aprendizado. Eu vou explorar isso um pouquinho mais, um minuto só. No próximo bloco, continuamos com a interessantíssima entrevista de Amir Klink. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista do navegador e escritor Amir Klink. Amir, você estava contando aqui no bloco anterior um pouquinho
que a sua experiência é difícil de você passar para outra pessoa ou alguém herdar essa experiência, ou seus filhos herdarem essa experiência. Você acabou de falar que vocês não vão, você combinou com Marina e você combinaram não deixar nenhum centavo para os filhos, para eles poderem ter a própria experiência e o próprio caminho. Com você, foi assim? Assim, alguém falou para você, Amir, vai para o mundo e descubra o que você quer ser, ou não? Foi de uma maneira um pouco traumática. Então, meu pai era uma pessoa excessivamente inteligente e excessivamente autoritária e difícil. Um homem que falava 7 línguas, morou em vários países. Qual era a profissão dele? Ele não tinha ele foi jogador, investidor, foi fazendeiro, foi tudo. Vendedor de tecido. Ele era um cara extremamente polêmico e ele era muito duro. E viveu as próprias experiências, né? Viveu, mas ele era muito duro com a gente. Eu sabia que jamais ele me autorizaria, se eu fosse pedir, posso atravessar a Amazônia durante 2 meses sozinho? Nunca ele ia deixar. Mas se eu saísse sem a autorização dele, ele ia exigir que eu voltasse bem-sucedido, que eu tivesse concluído. Então a gente aprendeu, de certa maneira, através do não. Ele não proporcionou e ele fez com que a gente... Eu falei, eu só vou conseguir viajar, quero conhecer outra cidade. Ele morou no mundo inteiro e eu nunca tinha saído de São Paulo, Paraty e Paraibuna. Eram os 3 lugares do mundo que eu conhecia, Paraibuna, Paraty e São Paulo. Eu queria conhecer o mundo. E aí eu descobri que eu só ia conhecer o mundo se eu andasse com as minhas próprias pernas. O próprio barco, né, no caso. O barco foi um dos veículos que eu encontrei. Eu viajei de vários modos. Viajei a pé também, a pé, de moto, de carona, de motor, de gaiola no Amazonas. Depois aprendi a construir os barcos e as minhas próprias experiências, que eu achei que é um legado interessante de deixar para as nossas filhas, a experiência. E achei muito bacana a visão... Agora, como você está incentivando suas filhas a trilhar seu próprio caminho? Com exemplo. Não adianta incentivar com discurso. E eu acho que a convivência faz com que o exemplo repercuta, o exemplo faz com que as outras pessoas queiram construir o seu próprio caminho. E eu entendi que está certo esse raciocínio. Você tem que, quando você se torna rico e de fato é dono das próprias experiências, não do próprio banco, da própria fazenda, casa, tudo isso não tem um mínimo valor, né? Mínimo. Não sei porque no Brasil a gente cultua essa burrice da casa própria. O que as pessoas querem é ter um lugar digno, decente para morar. Na França você tem o HLM, Habitation Loyer Modéré. É uma locação incentivada. Se eu me der um mais lindo apartamento na Vila Nova Conceição, de presente eu não vou buscar a chave. Porque eu não vou pagar 20 mil reais de condomínio. Eu não quero ficar recomprando uma porcaria num imóvel que não me serve para nada. Então, eu gosto de ter o benefício, não o bem. E nessa vida no mar, nos barcos, onde tudo que você levou a vida para fazer pode afundar em 3 minutos, você acaba pensando de um jeito diferente. Me conta um pouquinho, então, essa parte financeira, né? Porque tem que sobreviver. Para ter um barco, você precisa ter algum recurso para pagar esse barco, para sobreviver, sua família sobreviver. Como é que foi essa parte de sobrevivência financeira para você? Foi difícil, porque meu pai nunca ajudou. Depois, quando ele morreu, eu recebi uma herança que quase me matou. Quer dizer, ele deixou dívidas fiscais gigantescas, que eu passei toda a minha juventude resolvendo, sem ter autoridade para... Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 4 irmãos. E meus irmãos todos penaram, deixaram de realizar suas experiências em grande parte pela dificuldade, por essa herança negativa que ele deixou. Ele deixou um patrimônio lindo com dívidas gigantes. E aí eu decidi, aos poucos, me desvencilhar disso. A parte financeira, no início, era muito complicada. Em algumas viagens eu consegui ter apoios de algumas empresas, tive do Bradesco, uma época, da Petrobras, foi uma experiência ruim, de alguns bancos, e de repente eu percebi que eu não seria condutor da minha experiência se eu tivesse que responder a um prazo, a seguir um determinado orçamento. Havia sempre o risco de não voltar ou de tardar, e aí eu falei, não, eu vou construir uma atividade que me permita fazer isso trabalhando para terceiros. Foi aí que eu consegui autonomia financeira. Eu nunca gostei de contar... Qual foi essa atividade? Conta para a gente.
a primeira atividade que me deu algum retorno financeiro foi o primeiro livro que fez um baita sucesso, 100 Dias Entre Céu e Mar. E aí começou sem querer, eu sou tímido, tenho dificuldade de falar com o público, mas eu domino o que eu falo, porque eu não aprendi de um professor, eu vivi, aprendi fazendo. E eu gosto muito de ouvir as pessoas que contam o que elas fazem, e não o que elas acham do mundo. E aí começou o negócio das palestras, que me deu uma autonomia moderada financeira no início, e depois eu comecei a montar outros negócios. Assim, eu não sou um empreendedor nato, mas eu gosto de de não ter preocupações financeiras. E eu acho que com os anos eu consegui fazer isso. Você teve fazenda, você mencionou aqui. Eu tive tudo que você pode imaginar de porcaria que não serve para nada. E hoje eu não tenho nada disso, mas eu gosto das receitas. Eu tenho as receitas, então eu me dedico a adquirir receitas fazendo o que eu gosto de fazer. É um baita privilégio, não é todo mundo que pode fazer, mas eu procuro ensinar outras pessoas, né? Daqui a pouco tem um evento para um grupo de investimento, lá 1000 pessoas com consultores de investimento, e é muito engraçado, porque eu fiz economia, mas nunca fui economista. Trabalhei no mercado financeiro e detestei. Tempo? Trabalhei 2 anos, falei, eu prefiro morrer do que ser presidente dessa porcaria de banco. Não quero, isso não é o que eu quero para a minha vida. Eu quero ser dono do meu caminho. Você imagina isso como uma prisão, né? Foi uma prisão. O cara, o meu chefe no banco lá na Libro Badaró, quando eu trabalhei, ele estava há 19 anos na mesma cadeira. Eu falei, pode me pagar 100 milhões por mês? Esse emprego eu não quero. Eu prefiro morrer de fome, prefiro vender milho cozido na 25 de março, vender pedaços de abacaxi, do que ser presidente de um negócio desse e ficar amarrado. E isso foi um choque que me fez muito bem. E o mar também... Assim, depois que você saiu desse emprego na área financeira? Apavorante, eu não tinha dinheiro para ter uma autonomia, então dá medo você largar a segurança. Mas a gente vive num mundo hoje onde talvez o pior que pode acontecer para a gente é o excesso de segurança. A segurança faz com que a gente se acomode. E, infelizmente, nós brasileiros nós temos uma cultura da acomodação, do paternalismo, e essa cultura vai ter que mudar. Mas você acha que é uma coisa do Brasil, isso? Pelo que você conheceu o mundo, né? Eu conheço vários lugares diferentes no mundo. Eu diria que isso é uma característica cultural latino-americana. Nós gostamos do paternalismo, nós gostamos de ter as cotas garantindo que a minha comunidade vai ser compensado, privilegiado, mas a gente não vê isso como um acelerador para a gente evoluir. A gente não quer evoluir, a gente quer se acomodar e ter segurança. A gente quer ir trabalhar num banco do estatal o resto da vida. E esse mundo acabou. Esse mundo acabou. Então, e eu acho que é isso que está evidente hoje no processo eleitoral. É isso que eu ia te perguntar. Estamos aí na beira da votação do dia 7 de outubro. O que você espera dos novos governantes? A primeira coisa, eu espero que eles nos representem. E, de fato, a nossa realidade não é maravilhosa. Então, nós temos representantes ruins, porque nós temos gente ruim, temos bons representantes. Mas eu queria que houvesse um equilíbrio que não existe hoje no Congresso. Então, eu não me sinto representado por esse Congresso que está aí. Porque o país onde eu moro tem mais da metade dos seus habitantes são mulheres. E lá não tem. Então, a gente estava conversando outro dia sobre o que a gente pode fazer para transformar. A primeira coisa vamos eleger mulheres para os cargos. Agora, o que a mulher pode contribuir nessa renovação? Porque, vamos dizer, hoje, eu acho que são 10%, alguém, enfim, me corrija aqui se eu estiver errado, só tem 10% de mulheres dentro do Congresso. Se forem 40, vai. Quais são as características que a mulher poderia trazer para o debate político dentro do processo democrático? Primeira coisa, que a mulher é um duplo contribuinte. Ela tem as obrigações de mulher, de mãe, de pessoais com vários problemas, e também ela tem a atividade profissional. Então, é um gênero penalizado injustamente. Segundo, a mulher é muito mais confiável do que o homem, e isso eu vejo no meu trabalho. Não estou defendendo a causa feminista, nada disso. Mas os melhores comandantes de barco na nossa empresa de locação de barcos, onde os comandantes têm que ser competentes, cumprir, trazer com segurança os passageiros que saem, são mulheres. Que interessante, elas aguentam melhor o tranco?
Claro, eu fui, por exemplo, a cidade onde mais morrem mulheres de moto no Brasil, proporcionalmente, é Crixá, em Goiás, onde tem a Anglo American Mining, uma mineradora. O que eles descobriram lá de interessante quando eu fui visitar a mina lá, que vai a 1.700 metros para baixo da terra? Que os condutores, os motoristas dos tratores, são tratores de milhões e milhões de dólares, um aposta corrida com o outro, todos são incompetentes. A maioria dos operadores de máquinas brasileiros, homens, são péssimos, porque não tiveram estudo, formação. Quem são os melhores operadores de máquinas poderosíssimas e perigosas? Mulheres. Mulheres. Então, que interessante. Amigo, vou te interromper só um pouquinho para a gente voltar já já, tá? No próximo bloco tem mais conversa com o navegador e escritor Amir Klink. Voltamos agora com Amir Klink, navegador e escritor. Amir, estou muito curiosa em saber como é que você faz esse planejamento dentro do barco para sobreviver tanto tempo, sei lá, tanto de comida, tanto disso, e como é que você se organiza dentro desse pequeno mundo, né? Que é só seu por, sei lá, vários meses, né? É um processo, não é uma planilha que a gente faz. E você põe num papel, como você faz? Eu ponho no papel, depois eu mudo tudo. Fiz um projeto agora para a Honda muito interessante, onde a gente discutiu a diferença entre fazer um planejamento rigoroso, perfeccionista, e fazer uma planilha. E eu tentei explicar que planejamento de verdade é a gente estar preparado para mudar o roteiro da viagem toda a cada 30 minutos. 30 minutos? Claro. Eu achei que era 30 dias. Não, a cada 30 Como assim? minutos, porque você tem um foco definido lá na frente. Mas você não sabe o vento que vai ter amanhã, se a cordilheira vai estar aberta, se vai estar nevando, se vai estar fechada. É você ter uma preparação estratégica, técnica e intelectual e emocional para poder mudar o roteiro, para aí sim alcançar. Essa é a beleza de velejar. Mas a cada 30 minutos você revê parâmetros Claro. Todos os dias? Sempre. E na hora que você dorme? Mesmo dormindo, eu durmo pedacinhos de 30 a 40 minutos num veleiro. Mas eu descobri outra coisa engraçada. Eu fiquei, por exemplo, 100 dias e 6 horas num barquinho a remo, numa cápsulazinha menor do que o vão aqui embaixo dessa mesa aqui. 80 centímetros de altura por 1,90 de comprimento, que é o meu comprimento, que é a minha altura. E eu fui feliz, eu me senti dono do mundo. No meio do Atlântico, sozinho, falei, nossa, eu nunca estive tão perto dos meus amigos na África e dos meus amigos no Brasil. Eu não estava isolado do mundo, eu estava equidistante. E eu nunca me senti comprimido, preso, nem nada. Outro dia eu fiz uma geodésica gigante lá em casa e pendurei o barco lá no seco, o mesmo barco. Ele está restaurado agora, o mesmo barco. E aí eu falei que, puxa, fiquei tantos meses dentro desse barco e fui feliz. Vou passar uma noite lá em cima. Levei uma garrafinha de vinho e um sanduíche. E eu não consegui. Como assim? Não consegui dormir. Comecei a ficar nervoso. Porque não tinha água? Porque eu estava em São Paulo, no quintal de casa, preso dentro de um barco. Comecei a me sentir mal. Eu descobri que eu tenho claustrofobia. É muito engraçado. Nossa! Então, é o contexto que motiva a gente. Essa liberdade. É uma janela de liberdade. Você teve problema para respirar também? Eu não conseguia respirar. Comecei a ficar ofegante, não consegui tomar o vinho, não consegui comer o sanduíche. E ficava olhando a rua lá embaixo e a minha casa e falei, nossa... O que você fez? Quanto tempo você aguentou? Eu aguentei 3 horas e meia, mais ou menos, e aí tive que descer lá, pendurado numa corda até o chão, fui para a cama, dormir. Nossa, é muito interessante mesmo. E alguma vez você teve alguma sensação parecida nessas 40 expedições que você... Não, porque você em alto mar, você tem certeza. Eu estou agora no Oceano Índico, faltam 6.000 milhas para chegar de novo no Pacífico. Eu tenho que tomar cuidado porque o tempo está ruim. Você tem o contexto externo, a pressão, são uma espécie de mola motivadora. Como eu disse para você que... Nossa, mas a mim você está a 6.342 quilômetros, sei lá, de não sei aonde, você se sente seguro? Me sinto. Falo, nossa, o barco capotou, mas eu consegui descapotar. Estourou a vela de tempestade, eu consegui trocar, agora tem que costurar outra. Não vou dormir essa noite. Algum momento você sentiu medo? Claro, muito medo. Muito medo vai junto com essa sensação de
segurança? Como que funciona Não, as duas o medo juntas? te faz andar. Se sente medo, fala, bom, agora tem uma escota voando lá. Se ela pegar meu braço, quebra em 6 pedaços o braço. Eu tenho que domesticar ela. Para domesticar, eu tenho que entrar com o barco no vento, botar pressão na vela para parar. Essa é outra coisa interessante da mulher. A mulher não tem a força física e esse Não. ímpeto de bravura que um homem tem. O que ela tem? A inteligência. Ela vai, e nesse ambiente onde eu vivo, não adianta você ir na bravata, na bravura. Você tem que resolver de modo inteligente. Então, não adianta você resolver com a força física. As diferenças são muito grandes. A Ellen MacArthur não é questão de gênero, ela não é homem ou mulher, não importa. Ela foi o ser humano que navegou mais rápido ao redor do planeta. Com 24 anos de idade, ela tinha todos os recordes, de volta ao mundo em solitário, São Francisco, Nova York, passando pelo Cabo Horn, Nova York, São Francisco, passando pelo Cabo Horn. Ao contrário, ela tinha todos esses recordes e, de repente, aos 20 e poucos anos de idade, no auge da carreira dela, o velejador mais performante, mais eficiente e rápido do planeta, resolveu mudar de atividade, passou para as questões de sustentabilidade e de meio ambiente, e ela tem hoje uma fundação que discute uma questão que eu acho muito importante, que a minha mulher hoje é especialista nisso, que essa cultura da reciclagem é uma bobagem, nós temos que abolir a reciclagem. A reciclagem é um remendo que a gente faz para corrigir os erros que a gente insiste em continuar fazendo. Ela desenvolve o conceito da economia circular. A economia circular não tem reciclagem. O excedente de um processo, ele é o combustível ou é a matéria-prima do processo seguinte, porque foi pensado para isso. O carro foi projetado não só para fornecer mobilidade, para fornecer prazer, emoção e matéria-prima para o processo seguinte. A gente vai transformar os carros em, sei lá, em geladeiras, ou em copos, ou em adubo, sei lá. E esse conceito da economia circular, ele é muito presente dentro de um barco. Eu vou voltar em um minuto à economia circular. Queria só te perguntar uma coisa. Nessas 40 expedições, você sentiu a degradação do planeta? Claro, claro. Eu vejo a degradação da minha cidade. São Paulo, os rios onde a gente remava aqui, o Rio Tietê tinha competição de remo, as pessoas iam passear de ole. Mas você não pegou essa época? Eu peguei o último ano dessa época. Todos os meus colegas de 8 remaram, competiram. Eu não cheguei a competir no Rio Tietê. O rio onde eu pegava pitu, em Paraty, foi aterrado. Foi aterrado. E nós temos uma legislação ambiental mais absurda do mundo, mais complexa, rigorosa, que não funciona. Ela só enseja um fenômeno que é uma doença do Brasil, que se chama corrupção. O que você mudaria nessa legislação? Ela tem que ser flexível e ela tem que ser absolutamente menos regras e mais clareza no processo. Para você licenciar um empreendimento imobiliário, por exemplo, ou industrial, ou turístico, você não pode levar 5 anos. Você tem que usar, que nem nos Estados Unidos, tem 3 papéis que você entra e o Estado tem obrigação de responder em 10 dias. Pode ou não pode? No Brasil, depende, pode, propina. Aí começa a história que eu não aceito. Então, eu não aceito. Eu não respeito quem paga e nem quem recebe propina. Não faz parte do meu país. No processo mais ágil, isso seria eliminado, clareza, né? Clareza absoluta. Não pode ser jamais um funcionário, um servidor público que decida. Tem que ser um regulamento que a gente aprove democraticamente, mas jamais uma pessoa vai chegar lá e poder falar, você pode ou não pode fazer. E no Brasil você sabe que não funciona assim. O Corpo de Bombeiros não diz se pode, se não pode, o órgão ambiental não diz se pode, pode, mas se não sei o quê. Essa falta de clareza é fatal para o nosso... Essa ambiguidade na resposta, né? E a ambiguidade e falta de agilidade, né? Eu acho que essas duas coisas talvez burocracia, abram brechas para acontecer coisas ruins, né? Hoje, você, no mar, o que você nota que mudou? Vamos dizer, o mar a gente não vê tão claramente o quão afetado ele está sendo pela mudança de clima, enfim, por tudo que acontece. Eu tive uma discussão em casa outro dia no café da manhã sobre esse negócio das ilhas de plástico. Eu nunca vi essas ilhas de plástico. Tem muita bobagem que se fala sobre contaminação, não sei o quê.
O que são ilhas de plástico? São as Desculpa. ilhas de plástico no meio dos oceanos que ficam à deriva durante décadas. Acho que são 8 milhões de toneladas de plástico todo ano que a gente lança e eles ficam boiando, vai se degradando. Eu falei, tem outras formas de contaminação muito piores, química, por acidez, que não são visíveis. Tem água linda no Mediterrâneo, cristalina, maravilhosa, que está totalmente contaminada. Mas o grave é que o plástico que está nos oceanos hoje, à medida em que ele vai se dissolvendo, ele passou a integrar a cadeia alimentar. Quer dizer, no momento em que você compra você vai comer aqui na esquina, você vai pedir um sushi de atum, e esse atum que foi pescado aqui na Paraíba ou no Pacífico, Ele tem plástico. ele já comeu crio e peixes menores que tem plástico. E aí o processo é muito grave. Então, mas eu acho que o mais importante é assim, é que nem a história da corrupção no Brasil. Eu acho o primeiro aspecto importante é a gente ter consciência da própria doença, dos erros. E o que me deixa muito otimista hoje é que nós estamos vivendo o primeiro momento na nossa história onde nós estamos ficando Mais conscientes? Indignados com a corrupção, indignados com o desrespeito ao meio ambiente, e a gente tem consciência do nosso erro. Porque há 10, 15 anos atrás a gente não estava preocupado com isso, tinha outras questões mais importantes. Então, é muito importante, primeiro, diagnosticar a doença para depois corrigir. E eu ponho muita fé nessas gerações que estão vindo agora, porque eles não aceitam mais o que eu passivamente... Eu me manifestei, mas eu fui, de certo modo, conivente, porque tá bom, mas todo mundo é corrupto na secretaria tal, por exemplo. Não é para ser. Não é. Todo mundo joga, que mal que faz um canudinho. Plástico, um canudinho. Que mal que faz. Não faz. Isso mudou, né? O meu cunhado joga bituca de cigarro na janela. Não, que diferença faz. Hoje existe essa consciência. E eu acho esse aspecto de a gente de não aceitar mais, acho muito importante para um processo de recuperação. E a recuperação é possível, como aconteceu na educação. O Brasil está decaindo na qualidade de ensino vertiginosamente. Mas nós temos exemplos aqui perto que funcionaram. O caso da Colômbia, que chegou no fundo. Nós não chegamos no fundo do poço, mas a Colômbia chegou. A Coreia do Sul também. E o que mostrou o exemplo na área de educação da Colômbia, por exemplo, e da Coreia do Sul? Que o investimento em educação é ingrato. Não é para político. Político é serviente e puxa-saco do seu eleitor. Ele, de certa maneira, todo político se prostitui na hora da eleição. Ele só está preocupado com o próximo pleito daqui a 4, 6 anos. O que o processo desses dois países mostrou é que o investimento em educação tem que ser um investimento de longo prazo, porque ele só começa a gerar frutos depois de 17, 18 anos. Exatamente. Essa é a grande dificuldade. Então tem que ser um processo como se fosse entrar para uma guerra. Tem que ser uma guerra de 100 anos, a favor da educação. Uma guerra sem mortos e sem feridos. Uma guerra com evoluídos. Tem que ser parte de uma estratégia de longo prazo. E a gente não muda se não compreender isso. A educação é muito importante. Há muitos anos, quando eu comecei na profissão de jornalismo, já me falavam, e eu absolvi essa questão como principal dentro do processo de evolução do país. O que acontece que a gente demorou tanto tempo para dar algum passo? E se é que esse passo vai ser consistente daqui para frente? Eu acho que a gente não tinha feito o diagnóstico, a gente não tinha aceitado que estamos doentes em matéria de educação. Como países como a Letônia, por exemplo, um exemplo interessante da Europa agora, recente, que fez uma revolução na área de educação e, de repente, o país floresce. Nós vamos ter que fazer isso. Quer dizer, primeiro, o diagnóstico, estamos muito doentes. O que a gente pode fazer para melhorar? É verdade o que você falou, a gente... Está há anos patinando nisso, né? E indo para trás. Para trás. Mas só o fato de a gente ter consciência disso e de poder botar o dedo Mas você acha que essa consciência hoje é realmente verdadeira, concreta? A nação hoje, na hora de votar agora, as pessoas vão estar conscientes que isso é importante? É aí que chega um momento dramático. Na hora de votar é que a gente vai ter... Você pergunta para 95% dos brasileiros, me dá o número dos seus candidatos. Os ignorantes todos, empresários ou
ou trabalhadores, todos nós brasileiros ignorantes, 90%, eu dou meus dedos para você, se alguém souber o 90%, número? não tem o número, nós não paramos para pesquisar os números. Nós vamos fazer isso com o santinho no último dia. E esse é o perigo da não renovação. Por isso que eu aposto nessa tática que surgiu há alguns dias atrás. A do WhatsApp? De pegar o WhatsApp, vamos votar só em mulher para ver o quanto a gente pode transformar. Olha, gente, um conselho, tá? Conselho de Amir Klink. Obrigada, Amir. Prazer falar com você. Por conversar aqui com a gente. Espero vê-lo outras vezes aqui no programa para a gente poder dar continuidade. Vamos ver se essa tese Educação, Brasil, Educação, pega firme, tá? Queria deixar um presentinho para você. Minha mulher fez um livro para a área de educação que se chama Vamos Dar uma Volta ao Mundo. Gente, é um livro infantil. Olha, um livro infantil. Espero que você goste. Tá? Obrigado. Muito legal, muito legal. Marina, realmente grande companheira e grande pessoa. Obrigada de novo. Muito obrigado. Prazer. E o Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!